14 de setembro, domingo. Hoje é dia da exaltação da Santa Cruz, que cai inclusive no domingo, então é festa litúrgica. Vamos ao evangelho dessa festa litúrgica, João capítulo 3, versículos de 13 a 17, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje nós exaltamos a Santa Cruz, o instrumento, o meio pelo qual o amor de Deus, que quer salvar, nos salvou. Deus é amor, deu seu Filho único, mas sem a cruz esse amor não é manifesto. Sem a cruz esse preço não é pago. A cruz era um instrumento de tortura, de morte capital. Jesus não foi o primeiro homem a ser crucificado. No tempo de Jesus era comum, debaixo do Império Romano, na entrada das grandes cidades, a pessoa chegar e ver lá homens crucificados, agonizando, esperando a morte. Jesus não é o primeiro dos crucificados. Aquilo era uma pena capital para os bandidos, para os revolucionários, para os grandes criminosos, E era, portanto, um instrumento de profunda vergonha e de uma derrota humana. O sujeito que parava na cruz, o que será que ele fez de errado? Que tipo de ser humano ele se tornou para merecer e parar na cruz? Ele cometeu possivelmente crimes terríveis ou foi vencido pelo poder romano de então e foi castigado daquela forma. O fato é que no olhar humano a cruz era uma profunda derrota humana e uma profunda vergonha. Jesus, no Evangelho de São João, nunca fala que ele vai ser crucificado, Ele fala que ele vai ser levantado, glorificado. A cruz de Jesus, que num olhar sem fé e humano é derrota, é vitória do mal sobre o bem, é vergonha, no olhar de Jesus é glorificação, é levantamento. Quando o Filho do Homem for levantado, glorificado na cruz. Porque veja, não existe glória maior, meus queridos, do que nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, amarmos Deus até o fim, amarmos Deus nem que nos custe a nossa vida, sermos coerentes à nossa aliança com o Pai do céu, mesmo que isso custe a profunda derrota da nossa existência, a perseguição. Veja, nem a cruz demoveu Jesus do seu amor ao Pai e do seu amor por nós. É como se Jesus tivesse perguntado assim: quanto custa mostrar que eu amo a Deus Pai como ele merece ser amado em favor dos homens? Jesus, custa você pendurado numa cruz, torturado e morto. Tá bom, eu pago. Vale. E aqui está o nosso preço. Deus amou, vou grifar com o verde Palmeiras, minha gente. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crer, mas que tenha vida eterna. A cruz de Jesus é a maior prova de amor por cada um de nós. Deus deu o seu Filho, e o Filho se deixou ser dado para que tenhamos vida e vida eterna. Jesus está dizendo isso a Nicodemos, um dos chefes dos fariseus, mestre de Israel, que procura Jesus à noite, e Jesus vai dizer a ele: Nicodemos, ninguém, nem você, subiu ao céu. Você não conhece o coração de Deus assim, a não ser aquele que desceu do céu. Eu desci do céu, Nicodemos. E do mesmo modo como Moisés levantou a serpente lá no deserto, lá no Antigo Testamento, para que todos aqueles que tinham e eram picados pelo veneno da serpente, houve como que uma praga de serpentes certa feita no deserto, e o povo era picado e envenenado. Então Deus diz: pega a serpente, faz uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para a serpente, que está levantada lá na haste, na cruz, será curado. Foi isso que aconteceu no deserto. E isso, diz a palavra, foi um castigo, porque o povo blasfemava e murmurava de Deus, muito contra Deus e contra Moisés. Diz lá a palavra: o povo começou a impacientar-se e pôs-se a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito? Para morrer no deserto? Não há pão, falta água, olha aqui. E já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes. Veja, Deus salvou o povo. O povo no Egito clamava porque não aguentava mais ser escravo. Deus enviou o libertador, Moisés. Abre o mar, agora precisa atravessar o deserto, querido. A terra prometida está do outro lado.
Não vai ser teletransportado, você precisa fazer um caminho na vida. E aí sempre nas dificuldades o povo blasfema, o povo reclama, o povo esquece. O povo é sempre azedo. E diz, não há pão, não há água, esse deserto. E olha aqui, estamos com nojo, palavra forte, hein? Estamos com nojo desse alimento miserável. Qual alimento miserável? O maná. O pãozinho que Deus todos os dias fazia chover do céu. A providência. Deus provia todos os dias. O povo dizia, tô com nojo. Não tinha melhor, não? Igual criança, você sabe que eu não como cebola? Sabe aquele tipo de coisa? Nojo desse alimento. Olha, às vezes a gente está no deserto da vida, a sua vida às vezes não está fácil, e a gente vai pegando nojo da igreja, nojo de Deus, nojo da missa. Ai, que alimento miserável. A gente desdenha. O que adianta? Então que eu rezo. E isso atrai verdadeiramente um maligno para a nossa vida. Gente, lamúria e blasfêmia e reclamação é porta aberta para o diabo. Isso traz um inferno para perto de nós. Espiritualmente falando mesmo. Aí o povo se arrepende, pecamos, mas a gente devia falar assim. Moisés fala, então tá bom. Então olha pro pecado de vocês que trouxe a serpente. Vamos olhar para a própria serpente e ser curado. Um dos caminhos de cura da nossa vida, gente, é olhar para a nossa própria cruz, não é fugir dela. A gente está num mundo que quer nos anestesiar, né? E não é assim que a gente se cura. A gente precisa olhar para os nossos pecados. Olhar para as nossas cruzes, para os nossos limites, para os nossos erros. Ali está o princípio da cura. Assumir, né? Assumir, como dizia Santo Agostinho, né? Conhece-te, aceita-te, supera-te. Você precisa se conhecer para se aceitar. Se aceitar para quê? Para ficar do mesmo tamanho? Eu nasci assim, eu cresci Gabriel. Não. Agora você se supera. Olhar para a cruz, né? E aí vem o refrão salmo das obras do Senhor. Ó meu povo, não te esqueças. De novo, a lamúria, a reclamação. Sabe, alguns de nós, a gente parece... Já assistiu aquele filme? Acho que se chama Como a Primeira Vez, algo assim. Uma comédiazinha romântica antiga, que a menina perde a memória. E a memória dela dura só um dia. Então ela acorda e ela não conhece mais o noivo. Aí ele passa o dia inteiro tentando apaixoná-la, conquistá-la. E de noite, quando ele consegue, dá um beijinho nela, hora de dormir, ela esquece tudo. Ela acorda sem lembrar nada. E todo dia é isso. Olha o que diz o Salmo. Das obras do Senhor, meu povo, não te esqueças. Sabe, as obras de Deus precisam ecoar na nossa vida. O povo esquecia com muita velocidade. E aí vai dizendo, né? Quando os feria, eles procuravam a Deus de volta. Aí a terceira estrofe do Salmo de hoje vai dizer assim, mas apenas o honravam com seus lábios, mentiam para Deus com suas línguas, seus corações enganadores eram falsos e infiéis, rompiam muito rápido a aliança. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. A dificuldade, a dor, não pode fazer com que eu me esqueça o que Deus já fez por mim. Às vezes a gente trata Deus como se Deus nunca tivesse feito nada por nós, como se Deus fosse nosso devedor. Ei, amigo, das obras do Senhor, não se esqueça. E a grande obra do Senhor é Jesus na cruz. É o amor de Deus por nós. Aí vem a segunda leitura, carta de São Paulo aos Filipenses. Irmão, Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez o ser igual a Deus uma usurpação, um privilégio, mas esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a condição de escravo, tornou-se igual aos homens, encontrado em aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte de cruz. Não nos esqueçamos disso. Por isso, continua a leitura, por causa da cruz. Por isso, porque não fugiu da cruz. Por isso, porque entendeu que a cruz era um passo para a ressurreição e que não existe ressurreição sem cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, deu o nome acima de todo nome. Assim é o nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra, debaixo da terra, no inferno, e toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E por que Jesus Cristo é o Senhor? Porque aceitou a cruz, não fugiu da cruz. Por isso, quando o Filho do Homem for levantado, você e eu, muitas vezes, somos visitados por uma cruz. Não fujamos dela. A nossa cruz tem o poder, a graça de nos levantar. Todo ser humano levantado, amadurecido, santificado, que tem algum peso, que vale a pena ser escutado, é porque tem alguma cruz que às vezes você nem sabe qual é, da qual ele não fugiu ou não está fugindo. O ser humano, ele é aquilatado pela cruz que ele não rejeita. E é uma graça de Deus, pedir a Deus que dilate a nossa alma para essa cruz que veio, não me rasgar, mas ela se acomodar dentro de mim, porque a cruz nos levanta. E na cruz que nos visita também está o amor de Deus, para que tenhamos vida eterna e não morramos. Às vezes, a gente jura que a gente não precisava da cruz que está carregando, né? Mas a gente precisava, sim. Ponto 1. Ponto 2. Às vezes a gente não conseguiria imaginar, na nossa inteligência limitada,
que todo o amor que eu tenho por Deus e todo o louvor que Ele merece receber de mim diante de todas as criaturas, esse louvor é melhor dado através de uma cruz. Então, se é verdade que uma doença que recebeu a cura divina traz glória a Deus, também é verdade que a doença que não recebeu a cura também glorifica a Deus. Quando aquele doente carrega aquela cruz com paciência, quando aquela cruz, aquela doença não tira dele a fé, não tira dele o louvor. Isso edifica a vida. Eu sou padre, muitas vezes a gente vai visitar um doente e eu saio dali profundamente edificado, quebrantado e com vontade de me confessar por causa de uma doença que não foi curada. Quando você vê o quanto pessoas amam a Deus, curados ou não, pobres ou ricos, quando nada mais tira o senhorio de Jesus na vida de uma pessoa. A cruz nos eleva, a cruz traz vida eterna. Só que isso muitas vezes está para além da nossa inteligência primeira, rapidinha, crua, rasa. Eu queria glorificar a Deus erguendo a mão, cantando glória na missa e dizendo, gente, rezei e fui curado. Claro, isso dá glórias a Deus. Mas alguém me ver tão firme, tão apaixonado por Jesus, com os nãos que Jesus me dá, que é um outro nome para a cruz, isso também traz glória a Deus. E de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Por Ele na cruz, por Ele com cruz. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.